Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos mostrar 4 tipos de costuras rebatidas. Algumas nós já usamos e outras 2 delas nós não usamos ainda, mas ainda vamos usar. Então é bom saber fazer. A primeira delas é a costura rebatida normal, a que nós usamos com frequência nas nossas costuras. Eu estou fazendo em preto com linha branca, que é para ficar visível para vocês, tá? Não vai ser feito assim naturalmente quando vocês forem usar o tecido. Vai usar uma linha da mesma cor do tecido. Então, voltando. A primeira é a costura rebatida normal. A segunda é a costura francesa, que é bastante usada também, em especial em roupas de adultos. A terceira é a costura inglesa, que também é uma costura bastante usada. E a quarta é a costura inglesa falsa. É uma falsa costura inglesa. Ela tem a aparência da costura inglesa, mas não é feita da mesma maneira. São costuras assim práticas, é bacana a gente saber fazer essas costuras, porque oportunidade de usá-las não faltarão. Vamos começar então? O primeiro que nós vamos mostrar como é que se faz é o rebatido comum que a gente usa normalmente nas nossas costuras. Nós temos aqui os 2 tecidos a serem costurados. Lado direito, lado direito. Nós vamos alinhar um sobre o outro como em qualquer outra costura. Eu marquei aqui com o giz o centímetro de costura, para que vocês visualizem melhor. Se você já costura normalmente com 1 centímetro, já tem prática no pezinho, não é necessário. Então, marquei o centímetro de costura e vou costurar. Lembrando, estamos com os 2 tecidos do lado avesso. O avesso está voltado para nós, o direito está voltado para dentro. Aqui está. Costurei no 1 centímetro, passei um zigue-zague ou um overlock. Agora, nós vamos abrir a nossa peça. Este é o lado avesso, este daqui é o lado direito. A nossa costura está dessa forma. Nós vamos agora, para que fique melhor feito, a gente dá uma passada com o ferro antes, para assentar direitinho toda essa costura que foi feita. Depois que nós passamos, nós vamos agora passar uma costura para prender essa costura que está solta aqui. Então, nós vamos passar segurando ela por um dos lados da nossa peça. Só que nós faremos isso pelo lado direito da peça. Aqui está a costura que nós fizemos. Nós vamos passar uma agora próxima a ela, usando como guia para manter reta a costura que nós fizemos anteriormente. Eu vou passar em branco para que vocês possam ver melhor o resultado, mas evidentemente isso deve ser feito, tanto as costuras de dentro quanto a costura de fora deve ser feita em linha da mesma cor do tecido. E aqui está. O que eu faço para manter ela a mesma distância da costura? Eu pego o pezinho da máquina e alinho na costura que nós fizemos, a costura de fora, e vou seguindo, mantendo este alinhamento. Na costura de 1 centímetro, o pezinho dá certinho para fazer isso. Eu vou riscar a costura de fora para vocês verem melhor. Vejam, a costura está daqui. Então, nós fizemos uma segunda costura, mantendo a mesma distância da primeira. Este é o rebatido normal que a gente faz na maioria das roupas. Vamos ver agora o segundo tipo de costura, que é a costura chamada de costura francesa. É uma costura rebatida também. Nós costuramos a 1 centímetro da margem, como fizemos na outra costura, na primeira que nós vimos. A diferença aqui é que nós costuramos pelo lado direito. Esse é o lado direito do tecido, esse é o lado direito do tecido. Aqui por dentro nós temos o lado avesso do tecido. Depois de costurada pelo lado direito, nós faremos o que fizemos na outra costura. Nós vamos abrir e passar a ferro, dar uma assentada na costura. Feito isso, nós vamos cortar agora bem rente
a costura que nós fizemos. Nós vamos deixar tipo 3 milímetros de tecido depois da costura que nós fizemos. Vocês podem ver que eu deixei bem pouquinho. Esse aqui, repetindo, é o lado direito do nosso tecido. Depois que nós cortamos o excesso do tecido, nós vamos virar para o lado avesso e vamos passar novamente a ferro, mantendo a costura alinhadinha, essa costura que nós já fizemos anteriormente. Tá aqui, passadinho. E agora, opa, não posso tirar esse alfinete daqui porque ele marca a minha área de visão da câmera, viu, gente? Eu não uso celular, então eu não tenho a visão frontal do que eu estou gravando. E agora, já com ela passadinha, nós vamos passar uma costura aqui pelo lado avesso, que é o lado que está virado para nós. Tomando cuidado para que essa costura mantenha para dentro a costurinha que nós fizemos anteriormente. Por isso, nós precisamos cortar bem rente a costura. Aqui está, costurei, mantendo meio centímetro aqui da borda da costura anterior. Então, este daqui é o lado avesso, este daqui é o lado direito. E agora nós vamos novamente passar a ferro e rebater essa costura como rebatemos a primeira. Passado e rebatido, nós teremos a nossa costura dessa maneira. Este será o lado direito e o lado avesso estará assim com o acabamento perfeitinho. Duas coisas importantes para mencionar na costura francesa. Primeiro, nós costuramos usando 1 centímetro de margem de costura, mas nós precisamos cortar o nosso molde com 1,5 centímetros de margem de costura, porque nós costuramos o primeiro centímetro e agora para costurar para o lado direito nós usamos mais meio centímetro. Então deu para entender, não é? Você corta com 1,5 centímetros de margem de costura. Usa primeiro um do lado avesso e depois o outro meio do lado direito. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, é uma costura que fica bastante grossa. Por causa do tipo de costura, nós temos aqui 4 camadas de tecido. Então você pode fazer isso numa saia, pode fazer isso numa roupa mais larga se for para criança. Se for uma pala que vai ficar mais justinha no corpo, é melhor usar o primeiro rebatido que nós mostramos, porque essa costura fica mais grossa, fica mais durinha e poderá incomodar. Ela é muito usada para tecidos finos, renda, organza, essas coisas. E se você não tem overlock nem uma máquina que faça zigue-zague, é uma boa opção também de acabamento. Vamos então para a nossa terceira forma de costura rebatida, que é a costura inglesa. Na costura inglesa, nós vamos costurar como costuramos na costura francesa, pelo lado direito. Só que na costura francesa, vocês se lembram, eu disse que nós vamos cortar com 1,5 centímetros de margem, marcar 1 centímetro e costurar no 1 centímetro. Na inglesa, nós vamos cortar com 1,5 centímetros de margem e vamos marcar no 1,5 centímetro. Então, eu marquei o 1,5 centímetro, costurei, lado direito. Agora, nós vamos abrir essa costura. Só que nós não vamos abrir deitada como fizemos com as outras. Nós vamos abrir a costura agora aberta, dessa maneira. Depois de aberta, nós vamos pegar uma das partes, olha, uma parte está aqui, a outra está aqui. E vamos cortar essa parte ao meio. Seria cerca de 75 milímetros, já que nós temos 1,5 centímetros de costura. Uma vez cortado, e para cortar aqui não tem muito problema, viu? Vocês podem cortar com 75, com meio, até com menos, porque o que vai dar o acabamento agora é a parte de cima. Na parte de cima, nós vamos agora virar sobre a parte que nós cortamos. Então, nós vamos recobrir essa parte com a parte de cima. E a melhor maneira de fazer isso é passar novamente a ferro. A gente vira metade dessa dobrinha.
Passamos. Agora a gente vai virar por sobre a outra costurinha, desta maneira. Passamos. E vamos então passar uma costura segurando esta ponta que está solta. Então, lembrando, nós costuramos do lado direito. Este é o lado direito da nossa costura. Vamos passar a costurinha segurando a dobra que nós fizemos. Costurado, ela estará dessa maneira pelo lado direito. 2 costurinhas do lado direito, uma costurinha do lado avesso. Esse tipo de costura inglesa é muito usada em calças, calças jeans, calças mais esportivas e em camisas também, inclusive na cava. Cava de camisa, a manga da camisa não tem franzido, então é possível que você faça esse tipo de costura para acabamento. Em mangas que tem franzido não é possível. É uma costura limpa também e você pode inclusive fazer assim, com linha contrastante, como eu estou mostrando aqui, que fica muito engraçadinha, em especial em roupa de criança. Vamos então para a nossa última costura rebatida. Nessa costura eu tenho aqui o tecido, ele não está cortado. Eu risquei o 1 centímetro e vou costurar. Eu uso muito isso, por exemplo, em calça comprida que tem a lateral reta, então a gente, em vez de fazer uma costura, a gente faz esse tipo de rebatido que fica muito bonito também. Então, o que nós fazemos? Nós marcamos a costura, o centímetro de costura. Eu tenho um molde que tem 1 centímetro de costura. A lateral dele aqui é reta. Uma calça comprida ou um short, por exemplo, uma bermuda. Então, eu corto sem abrir a dobra do tecido e vou passar uma costura aqui. Passei a costura. Com isso, eu usei o centímetro de margem de costura que nós temos no molde. Só não está aberto aqui. Então, eu passei essa costura pelo lado direito do tecido. Agora, nós vamos abrir, virar e fazer um rebatido. Vai dar um rebatido igual ao da costura inglesa, só que ele ficará um pouco maior por causa da margem de costura. Então, vamos ver como fica. Aqui está. Temos uma costura rebatida, um acabamento bonito. Ele estará pelo direito desta forma, pelo avesso desta forma. Costuras rebatidas. As que eu mais uso são a primeira que eu mostrei para vocês e essa daqui que eu uso. Não uso muito, mas esporadicamente eu uso e vou usar num dos próximos vídeos. Então, já estou mostrando para vocês como é que é. Com isso, nós terminamos as 4 costuras rebatidas que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha sido de fácil compreensão e vamos aprender porque ainda vamos usar muito. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.